Olá, amigos. Vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações do Itaú Unibanco, ITUB4, pregão desta quinta-feira, dia 15 de abril. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. É bem simples, aqui na parte de baixo desse vídeo é só você clicar no botão inscreva-se e deixar o sino das notificações devidamente ativado. Aproveite com isso ao máximo o conteúdo de aprendizado dentro do canal e toda a parte de análise. Você tem uma análise especial todos os dias. Hoje vamos ter duas análises, essa da YouTube vai ter mais uma que é da HGTX3. Você tem análise de fechamento do pregão todos os dias e também você ainda tem uma live, um radar do mercado todos os dias, fora o final de semana que você tem um radar da semana. Então aproveite ao máximo e se essa análise especial for útil para você de alguma forma, deixe seu like, seu joinha, agradeço demais. Vamos então aqui falar de gráfico anual, de gráfico quadrimestral, de gráfico mensal, de gráfico semanal, de gráfico diário da ITUB4, com o objetivo de olhar para longo prazo até o curto prazo. No curtíssimo curto prazo, quando a gente está falando do gráfico diário, quando a gente está falando desse tempo gráfico aqui, a gente está falando de longo prazo, de operações que duram de 1 ano para cima. Aqui a gente já está falando de operações que duram de 3 meses a 10 meses ou até mesmo 1 ano. Aqui a gente está falando de 3 semanas até ali perto de 3 meses. Enfim, são aí os prazos que eu trabalho. Começando aqui, o objetivo dessa avaliação geral usando análise técnica, a minha especialização é ver o cenário como um todo para diferentes perfis de investidor aqui de Itaú Unibanco. ITUB4 então está em tendência de alta de longo prazo, topos e fundos ascendentes, só que nesse momento dentro do que é caracterizado aqui na análise técnica como uma correção da tendência de alta, um movimento de alta e você tem um movimento contrário. Ele pode ser um movimento de baixa ou um movimento lateral, ou seja, não consegue mais fazer novas máximas, superar a máxima do ano anterior, como veio acontecendo aqui, ó, superou, aqui já não conseguiu, pelo menos até o presente momento. A gente está já no início do segundo trimestre de 2021 e ainda não superou a máxima do ano anterior. Então, por enquanto, não está tão forte, inclusive caindo 12,2% no ano. Mas ainda é um ativo alinhado para cima por um prazo maior, sim, só que você pode passar por um período aqui de... Igual aconteceu aqui, ó, ficou uns 3 anos basicamente de lado, corrigindo uma forte alta. Primeiro fez só uma correção de um candle, que foi a crise, lá em 2008, conseguiu fazer nova máxima, só que depois aí fez a correção um pouquinho maior. Eu considero pelo menos a correção, tudo isso aqui como um processo já de correção dessa forte subida, principalmente daqui para cá. Esses 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos, basicamente corrigindo aqui essa subida aqui também, que começou a partir dessa mínima aqui de 6 anos. A partir daqui gerou todo um movimento de subida de novo, rompimento 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos de novo. E agora a gente está no segundo ano de correção. Pode demorar mais tempo? Pode. Mas não tem como ter certeza. É isso que a gente vai olhar para um prazo menor para tentar buscar oportunidades de entrada. O que é mais interessante? Se está numa chance de corrigir e ainda tendência de prazo maior, pegar a entrada justamente quando o preço está mais para baixo, mais em cima de algum nível importante de suporte, num prazo menor que eu vou mencionar. No gráfico quadrimestral, o que nós temos aqui em cima de YouTube é o ativo caindo nesse quadrimestre, ou seja, nesse candle aqui, cada barra dessa aqui representa a oscilação do preço, o comportamento do preço durante 80 pregões, 80 dias, que é pegando ali cada mês na faixa de 20, 22 dias úteis, enfim, o quadrimestre eu optei por arredondar em 80 dias. Aqui nesse tempo gráfico a tendência vinha sendo uma tendência de alta, quando faz aqui esse movimento um pouco mais amplo para baixo e volta aqui para cima a tendência ainda de alta, mas quando ela vem e perde essa mínima, quebra essa sequência de mínimas de fundos ascendentes. Então fica com a tendência mais indefinida, mas com viés ainda de alta, apesar do gráfico anual estar dentro do processo de correção. Por que o viés de alta? Porque acabou de gerar um candle forte para cima aqui, ó. A última informação é essa aqui. Essa está agora caindo, mas não fechou esse candle. Está dentro ainda de um candle que superou a máxima do candle anterior e mínimo ascendente. Então fica ainda com um aspecto de movimento para cima, ou seja, quando volta a fechar ele acima da média, expectativa de poder ter algo para cima e podemos ter algo assim também aqui, ó, mas se sustentando em cima da média. E aí, com base na informação que eu falei no gráfico anual de buscar entrada, se a gente olhar o histórico desse papel, que é análise técnica, você olha no histórico e você vê o que acontece em média, né, numa tendência de alta. Nesse caso aqui, ó, quando o preço
volta para próximo da média móvel exponencial de 13 períodos, seriam os momentos mais interessantes de relação risco-retorno. Você pode até tomar alguma coisa contra aqui, mas depois houve todo um processo de subida. Se você volta e resolve comprar aqui, você tomou um susto aqui, mas o papel depois volta para cima. Aqui é a mesma coisa, volta para cima da média. Então, mais próximo da média são as entradas que tendem a ser as mais interessantes em termos de relação risco-retorno. E o que sinaliza um pouco mais a chance de subida é o fechamento aqui para cima, é a superação da máxima no candle anterior, fechamento para cima da média, superação da máxima no candle anterior. É o que aconteceu aqui, superação da máxima do candle anterior, voltou aqui para cima da média. É importante, então, ela permanecer acima da média móvel exponencial de 13 períodos no gráfico quadrimestral. Fechamento para baixo da média. Fechamento, vou colocar até em vermelho. Fechamento aqui para baixo da média. E nova mínima no candle seguinte reforça a chance de ter algo mais para baixo, que aí se encaixando com a questão de correção pelo gráfico anual da tendência de prazo maior. No gráfico mensal, a tendência é de alta. No quadrimestral, indefinida. No mensal, alta. Topos e fundos ascendentes. Com um sinal ali um pouco de perda de força quando voltou para baixo dessa região. Desse topo aqui, quando ela rompeu os 28,20, que é essa máxima aqui, ó, ela volta para baixo da média, só que no mês passado, mês de março, ela conseguiu retornar para cima da média. Então, ponto positivo. Que aumenta a chance de fazer o quê? Essa formação de fundo ascendente, um novo movimento de expansão. O que aumenta essa chance de acontecer esse movimento aqui de expansão? Superar a máxima desse candle aqui anterior, que é do mês passado, 28,66. Para um perfil mais arrojado, baseado naquela questão de comprar em cima da média, lá num prazo maior quadrimestral, aqui no gráfico diário está trabalhando acima da média também, dentro de uma tendência diário não, mensal, dentro de uma tendência de alta, de médio para longo prazo, também seria um ponto de vou abrir uma compra aqui, sendo um pouquinho mais arrojado, já vou comprar aqui, vou jogar o stop da operação, que é o limite de perda aqui abaixo dessa mínima, e tentar pegar um movimento de subida para essa região. Então, ou seja, eu estaria aqui gerando ali uma relação de stop na faixa de 13,5% do capital que eu colocar, se der errado. E se for lá na região de máxima histórica, tem ali um espaço na região. Eu nem estou falando da máxima, tem um espaço ali de 29%, ou seja, você tem uma relação de risco-retorno superior a 1 para 2. O risco, né? Relação risco-retorno de 1 para 2. Então é algo interessante para um perfil um pouco mais arrojado. Para quem tem um perfil um pouco mais moderado, menos arrojado, superação da máxima do mês anterior seria outra forma de entrada pelo gráfico mensal. Quais são os desafios? O primeiro está aqui já de cara, na faixa ali dos 28,20, é um ponto de desafio, um ponto de resistência para a ação que bateu no mês passado, mas não conseguiu terminar acima, fechar um mês acima. Acima desse patamar é uma região basicamente ali de topo ali para trás, que conseguiu fechar uma vez aqui para cima, no mês seguinte já voltou para baixo, que aqui era um suporte. Então região ali intermediária na faixa dos 29,64 e depois esse nível aqui bem testado, muito bem testado. Olha a quantidade de teste aqui, olha só onde parou de subir. Justamente aqui parou de subir assim, não conseguiu se sustentar acima desse patamar por volta dos 31,30 e o ponto mais alto 33,11. Se a gente for falar de resistência ainda mais acima, lá na casa dos 35,30. E suporte eu vejo suporte aí desde os R$ 26,43, que é um preço que bateu aqui algumas vezes, 26,50 podemos colocar. Volta aqui nesse mês e está vindo para cima. E abaixo disso, região de suporte R$ 25,50, 25,48, 25,50 e abaixo disso R$ 23,87. Tendência de alta, essa tendência de alta ela muda se esse movimento atual de queda ele vier mais para baixo e perder essa mínima. Ou muda também se ocorrer aqui uma sinalização de alta e na sequência, em vez de subir, vem e perde essa mínima aqui, também muda a tendência, anula essa tendência de alta. Mas por enquanto a tendência de alta, ainda faltando um sinal um pouco mais relevante para cima, que a gente vai monitorar no prazo menor, ver se isso está acontecendo. Partindo inclusive para o prazo menor, só para mencionar a questão também de projeção de alta, eu já falei isso aqui em outra análise especial desse ativo. Projeção de alta alternada, a gente está falando de R$ 30,83 e R$ 36,11, ou seja, pegar esse movimento de subida,
projetar um pedaço dele de 61,8% a partir de 23,87, você tem 30,83 como objetivo. Se eu projetar 100% desse movimento aqui, todo esse movimento a partir dos 23,87, tem objetivo lá na faixa dos 36,11, que é basicamente para caminhar para a máxima histórica, que está em 36,44. Após isso, vamos falar agora do gráfico semanal, que no momento apresenta aqui um cenário de indefinição, tendência indefinida. Observe ali para trás o que era o nível de resistência. Foi superado, voltou, tentou parar aqui acima, não conseguiu e agora está parando como resistência mesmo. Bateu e ameaçou queda. Só que nesta semana está tentando voltar para cima das médias, está num momento importante. Se essa semana terminar aqui, a gente está na quinta-feira. Se essa semana ganhar força aqui ou pro fechamento de hoje ou pro fechamento de sexta, ganhar força e fechar mais aqui para cima, vai gerar um sinal um pouco mais relevante de fundo ascendente, criando a expectativa de subida do preço. Retoma a tendência de alta de curto para médio prazo se essa ação superar, se o preço superar essa máxima. Então, quais seriam as formas de entrada? Pelo gráfico semanal, de ficar de 3 a 10 semanas posicionado. Fechamento do preço aí para cima das médias, da semana para cima das médias com nova máxima na semana seguinte, podendo colocar o stop aqui embaixo. Segunda forma de entrada, vou comprar se superar esse ponto aqui. Que esse ponto aqui, jogando o mensal do lado de cá, esse ponto aqui, ó, 28,66 é justamente a máxima desse mês. Ou seja, se superar aqui esses 28,66 no semanal gera um pivô de alta e no mensal gera um fundo ascendente, que seria um sinal legal para entrar comprando, que foi mencionado ali uma das formas de entrar comprando, aguardando um sinal de força por parte dos compradores. Entrou comprando, qual é a projeção de alta com base aqui num possível pivô de alta? Primeiramente fazendo projeção alternada, usando os números Fibonacci, 29,67 seguido de 31,82. Fazendo a segunda projeção que é a clássica, se romper os 28,66, 32,09, que aí já apontando para cá, e o ponto ainda um pouco mais alto, 100% desse movimento subida a partir dos 28,66, 34,41. Então são essas projeções, mas carecendo ainda de ter realmente um sinal de força, voltar a fechar para cima das médias. Já gerou um primeiro sinal positivo, que é superar na máxima da semana anterior. Para quem já está comprado na ação, pode trabalhar comprado no curto a médio prazo, pode trabalhar com stop abaixo da mínima da semana anterior, em R$ 26,49. Seguindo agora para o gráfico diário, a tendência no gráfico diário, se eu olhar só para os topos e fundos, assim, ó, ponto ali, ó, topo e fundo, eu posso falar assim, ó, esse fundo é mais baixo que o fundo anterior e esse topo é levemente abaixo do topo anterior para estar em tendência de baixa. Ok, poderia falar isso, mas para mim está mais numa tendência indefinida, que é isso aqui, ó. Primeiro, tem esse nível de resistência, essa máxima aqui que não consegue ficar muito tempo acima. Essa região aqui também, ó, se eu passo daqui para cá, onde o preço já tinha ali um fundo, ó, se eu passo isso aqui para cá, assim, ó, passando, olha só que interessante. Não consegue ficar muito tempo acima dessa faixa aqui de preço. Isso aqui é uma zona de resistência importante. Olha de novo onde está batendo e está perdendo força. Mas está no miolo de uma congestão, na minha opinião, então de uma lateralização, onde tinha fundo aqui, gerou esse fundinho um pouco mais alto e outro fundo que vai no mesmo nível de fundo anterior. Para quem está, então está indefinido na minha opinião, por mais que tenha ali topo e fundo levemente descendente, para mim é um cenário de indefinição, inclusive com as médias, aí, o preço entre as médias, que mostra ainda mais o cenário de indefinição, de curto prazo. Para quem está comprado, pode trabalhar com stop abaixo da mínima do pregão de hoje, ou seja, se gerar um novo topo descendente, já tem alguns pregões aqui, se perder a mínima pregão de hoje, stop. Ou se fechar abaixo da média móvel 3 períodos gerar nova mínima, saída da posição. Quando eu falo para quem está comprado, é para quem entrou comprando esse ativo, por exemplo, aqui numa sinalização de fundo, e está operando no curto prazo, está buscando uma operação de curto prazo. Definiu que sua entrada é de curto prazo, não é de médio, não é de longo prazo, é de curto prazo. Então, essa aqui seria uma forma de trabalhar com stop na operação. Dalton, como seria a forma de comprar esse papel? Você me citou lá como é que seria a forma de comprar no gráfico mensal, você citou como é que seria a forma de comprar no gráfico semanal e como é que seria a forma de comprar no gráfico diário. Então, no gráfico diário, a entrada para mim seria da seguinte forma. Aqui tem uma região de resistência importante, da congestão 28,50. Se o preço vier um pouquinho mais aqui para cima, parar aqui, ficar aqui de lado, gerar um pivô de alta, compra de swing trade. O preço veio mais para cima aqui da região dos R$ 28, até rompeu direto.
recuou, gerou sinalização de fundo acima dos 28, ou melhor ainda, acima do patamar de 28,50, que são esses dois topos, ótimo para buscar a operação de compra de fundo ascendente acima dos 28 e melhor ainda acima dos 28,50. Agora eu não faria nada, não compraria, não venderia, não faria nada aqui num ponto que ela se encontra. Eu aguardaria para a compra de swing trade. E se essa ação romper esse patamar aqui, qual seria a projeção de alta, pelo menos dessa congestão aqui, ó, pegando a congestão não totalmente lá embaixo, mas pegando aqui um nível que foi mais testado, pegando esse fundo e esse ponto aqui. Na verdade, pegando para esse ponto aqui, ó, essa altura. Então eu pego aqui o Fibonacci também, jogo aqui o Fibonacci no mesmo ponto, então a gente tem aqui a projeção de R$ 30,63, caso venha acontecer um rompimento, cria-se uma expectativa de subida, de buscar os R$ 30,63. Então, enfim, objetivamente temos algumas formas de buscar a compra em cima de TUB4, que passa por um momento de indefinição de curto prazo, passa por um momento basicamente de indefinição de curto a médio prazo, gráfico mensal ainda em tendência de alta, quadrimestral indefinido, enfim, aquele momento de correção lá do anual, que precisa gerar uns sinais um pouquinho mais relevantes para cima para abrir compra, seja de curto, de médio ou de longo prazo em cima dessa ação. Dá para comprar agora? Dá. Lembrando da forma que eu já citei para comprar pelo gráfico mensal, se comprar agora, porque está em cima da média do gráfico quadrimestral, trazendo a expectativa maior de subida. Se subir, tem uma relação de retorno de 1 para 2, com stop abaixo da mínima desse último fundo, desse último candle, né, no mês de março. É isso, amigos. Espero que essa análise especial tenha sido muito útil para você de alguma forma, em termos de aprendizado ou leitura desse ativo. Deixe seu like, seu joinha, agradeço demais. Um grande abraço e até a próxima.